Eu sabia que atravessar um campo de destroços com essa sucata voadora era pedir problema, murmurou Lu Seng para o quarto vazio. Ele abriu a porta com força e deu de cara com um caos completo. Os corredores antes vazios agora estavam cheios de gente correndo desesperada. Dezenas de passageiros estavam disparando em direção às cápsulas de fuga. Os quartos ao lado do de Lu Seng já estavam abertos e vazios. Claramente os outros recrutas tinham fugido no instante em que os alarmes começaram a tocar. Sal, o jovem arrogante de cabelo vermelho do quarto ao lado, saiu para o corredor quase ao mesmo tempo que Lu Seng. Ao ver Lu Seng bloqueando momentaneamente o caminho até as cápsulas, uma irritação venenosa apareceu no rosto dele. Mostrando os dentes, ele rosnou: "Sai da frente, camponês!" Os olhos de Lu Seng brilharam com frieza perigosa ao ouvir o insulto, mas ele decidiu não iniciar uma briga no meio de um desastre. Ele apenas se moveu um pouco para o lado. HMPH. Um cachorro esperto sabe quando não deve bloquear o caminho, zombou Sal. Depois disso, lançou um último olhar de desprezo e disparou pelo corredor em alta velocidade. Lu Seng observou o jovem arrogante se afastando com um leve sorriso pensativo. As técnicas de cultivo imortal realmente refinam o temperamento de alguém, refletiu silenciosamente. Se fosse eu de alguns meses atrás, provavelmente teria quebrado o pescoço dele na mesma hora. Mas agora, mal sinto irritação. Parece que minha mente evoluiu junto com minha força. Deixando isso de lado, Lu Seng saiu pela parte destruída do casco da nave. No espaço ao redor, vários guerreiros já estavam reunidos, parecendo pequenas estrelas brilhando contra a escuridão do cosmos. A concentração de poder ali era absurda. O mais fraco daquele grupo improvisado ainda era pelo menos level 11, e muitos especialistas de level 12 estavam liberando ondas de energia que faziam até o espaço vibrar. Antes, Lu Seng achava que sua aura era forte demais e atraía atenção indesejada, por isso sempre a suprimia. Mas agora percebeu que essa preocupação era desnecessária. Os outros guerreiros estavam liberando suas auras sem nenhuma restrição, como pavões exibindo suas cores no vazio do espaço. A cena era surreal. Todos pareciam mostrar sua energia ao máximo, tentando se destacar no meio da escuridão. Entre todos eles, Sal era claramente o mais chamativo. Nebulosas douradas giravam ao redor dele, formando uma aura tão intensa que afastava qualquer um por perto. Era claramente uma demonstração de poder para estabelecer hierarquia. O rosto de Sal estava cheio de arrogância fria, e seu cabelo vermelho parecia quase pegar fogo de tanto orgulho. Ele agia como se estivesse acima de todos ali. Lu Seng comparou brevemente sua presença com Monroe e concluiu que Sal provavelmente tinha um potencial um pouco maior. "Aquele pavão ali é o Sal", sussurrou uma voz conhecida. Lu Seng virou a cabeça e viu Saya. Dizem que ele é um gênio que aparece uma vez a cada 100 milhões de anos no Balo Star Setor. Mas olha para ele, parece um peru bravo procurando briga. Lu Seng lançou um olhar rápido para Saya antes de voltar a observar Sal. Mesmo sendo irritante, o talento dele é inegável, respondeu calmamente. Saya soltou um bufar cheio de desprezo. Num lugar desses, talento não vale nada. O Otervoro de Battlefield só respeita sobreviventes. Para mim, o único gênio de verdade é quem não vira poeira cósmica. Um exibido como Sal é basicamente um farol para todo predador alienígena num raio de 10 anos-luz, continuou Saya. Aposto tudo que tenho que ele não sobrevive nem uma semana. Lu Seng percebeu um tom claro de ressentimento na voz de Saya. Lembrando que Saya era do mesmo Balo Star Setor, perguntou diretamente: "Vocês dois têm algum histórico?" Saya hesitou por um momento antes de admitir em voz baixa: "Já lutei com ele em um duelo, e fui completamente derrotado. Foi o momento mais vergonhoso da minha vida. É meu maior segredo. Não contei isso a ninguém nesta nave. Só estou te contando porque somos irmãos agora. Então guarda isso, certo?" Lu Seng apenas assentiu levemente, mas por dentro pensou: desde quando viramos irmãos? Esse cara realmente tem talento para criar amizade à força. A conversa deles foi interrompida por passos pesados. Uma figura gigantesca se aproximou. Seu corpo parecia feito de pedra negra.
Era Donton, um poderoso de level 12. Cada movimento dele fazia pequenos pedaços de rocha se soltarem. Ei, saia! Gritou Donton com voz estrondosa. Ele apontou para Saul e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Não é aquele cara que te espancou lá no seu planeta? O que você vive reclamando? Cala a boca, seu pedregulho gigante. Saia ficou vermelho. Ele tentou desesperadamente tapar a boca de Donton enquanto gritava, eu disse que isso é um segredo. Donton congelou, percebendo o erro. Coçando a cabeça de pedra, murmurou, foi mal esqueci. É seu maior segredo. Não vou falar mais. Então ele se inclinou e disse para Saia, ainda alto demais, fica tranquilo. Tenho certeza de que sou o único na nave que sabe disso. Ao ouvir isso, Lucende revirou os olhos. Então esse é o maior segredo, pensou Lucende sarcasticamente. Saia aparentemente conta isso para todo mundo. E esse Donton não é exatamente o mais inteligente. Esses dois realmente se merecem. Enquanto Lucende refletia sobre sua má sorte social, Saia e Donton começaram a cochichar animadamente entre si. Eles pareciam ter esquecido completamente que Lucende estava ali. Lucende observou os dois com interesse distante, percebendo que aquele segredo claramente não era segredo nenhum. Depois de alguns minutos cochichando, os dois se afastaram e assentiram seriamente. Lembre-se, sussurrou Saia dramaticamente, nem uma palavra do meu segredo. Só então Donton percebeu Lucende. Piscando lentamente, perguntou a Saia, ei, quem é esse cara quieto? É seu amigo? Oh, esse aqui? Claro. Ele é meu irmão de batalha, disse Saia rindo enquanto colocava o braço no ombro de Lucende como se fossem velhos amigos. Lucende soltou um suspiro seco. Quem exatamente você está chamando de irmão? Saia abriu a boca para apresentar Donton, mas foi interrompido por uma voz poderosa. Todo mundo calado e escutem. Uma explosão abriu um buraco no casco da nave. Duas figuras saíram da fumaça e caminharam até a frente do grupo. Lucende observou os dois recém-chegados, um homem alto e uma mulher menor, mas com uma aura extremamente afiada. A mulher falou com voz fria, temos um anúncio importante sobre sua missão. A presença deles foi suficiente para silenciar completamente o grupo. Mesmo Saia e Donton ficaram em silêncio. Lucende percebeu que Donton estava tão imóvel que parecia apenas uma rocha flutuando no espaço. Escutem bem, recrutas. Vocês acabaram de entrar oficialmente no território do Otervoro de Battlefield. Essas palavras causaram imediatamente um grande alvoroço entre os guerreiros. Até Lucende ficou surpreso. Então chegamos aqui, pensou Lucende. Chegamos à linha de frente muito antes do que eu esperava. O grupo começou a murmurar. Esse é o campo de batalha. Onde estão as frotas inimigas? Lucende também estranhou. Isso é bem diferente do campo de guerra apocalíptico que imaginei. Ao redor havia apenas o vazio do espaço, alguns asteroides e escuridão infinita. Mas quando Lucende começou a sentir a energia do ambiente, percebeu algo chocante. A energia natural ali era muito mais densa do que em qualquer lugar do universo conhecido. Cultivar ali poderia aumentar sua velocidade de progresso em até 300%. Os outros também perceberam isso. Esse lugar é um paraíso de cultivo. Nós demos muita sorte. A voz da oficial interrompeu a empolgação. Sim, esse lugar tem muitos benefícios para quem é forte o suficiente. Mas não deixem a ganância cegar vocês. A partir de agora, vocês são presas. A qualquer momento podem ser atacados por bestas do vazio de level 12, 13 ou até 14. Depois de dizer isso, ela soltou uma risada seca que fez todos ficarem tensos. Saul levantou sua espada brilhante, animado. Perfeito! Esse é exatamente o lugar que preciso para evoluir. Outros começaram a concordar com arrogância. Que venham os monstros! Não viemos aqui para nos esconder. No meio da multidão, alguém perguntou, oficial, e as bases humanas? Exato.
Não vamos ficar vagando pelo espaço para sempre, certo? Lucende pensava a mesma coisa. Onde está a base principal da humanidade? Claro que existem bases, respondeu a oficial. As Undred-Star regiões mantêm fortalezas aqui. Mas o espaço-tempo no Ottervoro de Battlefield é extremamente instável. Motores de hiperespaço não conseguem travar nas coordenadas das bases. Isso significa que, a partir daqui, vocês terão que chegar até elas por conta própria. Além disso, parece que a sua sorte é particularmente ruim nessa missão, ela acrescentou com um leve tom de diversão sádica. A distância até o posto humano mais próximo à nossa frente é bem grande, e o caminho definitivamente não é nada seguro. Uma voz profunda e vibrante quebrou o silêncio quando Danton, o gigante de obsidiana ao lado de Saya e Lucende, fez a pergunta que estava na mente de todos. Se a distância é tão grande assim, por que simplesmente não usamos a nave para atravessar o trajeto? Por que precisamos seguir expostos pelo vazio? A Free Enforcer Fauarlan lançou um olhar de lado para o enorme Danton, com um leve sorriso de deboche surgindo em seus lábios. Sua voz saiu afiada quando respondeu, se você realmente tem tanta vontade de morrer, então fique à vontade. Ninguém aqui vai impedir você de passar vergonha. Use um pouco o cérebro, cabeça dura de pedra, ela continuou. Lucende, observando a conversa, já tinha começado a entender a lógica por trás daquilo. Se as condições dessa dimensão fragmentada eram realmente tão perigosas quanto a Enforcer dizia, então bestas do vazio de nível 11 e nível 12 não eram ameaças raras, mas predadores comuns rondando as correntes do Ottervoro de Battlefield. Num ambiente com esse nível de perigo, uma nave de transporte comum, não importa o quanto fosse reforçada, seria pouco mais que um alvo lento. Provavelmente seria interceptada e destruída por uma besta alienígena de alto nível antes mesmo de sair do ponto inicial de salto. Até mesmo um transporte de ponta de nível 12 viraria sucata em um instante diante do poder esmagador de um predador no topo da cadeia. Além disso, grandes naves de transporte sofisticadas são verdadeiros faróis de problemas, atraindo a atenção de entidades que prosperam interferindo em tecnologia. Não se pode esquecer que essas bestas alienígenas possuem campos inatos capazes de embaralhar e desativar máquinas avançadas. Quando percebeu isso, Lucende finalmente entendeu por que a nave de recrutamento fornecida para eles era uma sucata tão velha e improvisada. Toda vez que entravam em coordenadas desconhecidas, havia uma grande chance estatística de que a nave simplesmente desaparecesse e nunca mais voltasse ao hangar. Na prática, essas naves são feitas para uso único, descartáveis, peças sacrificáveis em um jogo de xadrez galáctico. Quando Lucende explicou calmamente sua análise, Saya e o obsidiano Danton soltaram um grunhido quase ao mesmo tempo, percebendo a lógica e demonstrando uma certa admiração. De repente, o som rítmico de aplausos lentos e debochados ecoou pelo corredor queimado. Clap! Clap! O guia de rosto redondo que acompanhava Enforcer Fauarlan deu um passo à frente com um sorriso largo e engordurado. Esse jovem tem uma mente afiada. Como as coordenadas por onde passamos são tão instáveis e voláteis, a chance de uma nave de recrutamento virar sucata é praticamente certa. Então por que desperdiçar uma obra-prima numa missão suicida, quando uma relíquia já resolve? Um dos recrutas, com a voz levemente trêmula, fez a pergunta que todos queriam fazer. Então, qual é o protocolo? Quais são nossas próximas ordens? A Enforcer Fauarlan respondeu com uma indiferença gelada que não deixava espaço para discussão. O protocolo para a próxima etapa da jornada de vocês é simples, acompanhem a vanguarda e encontrem um jeito de continuar vivos. O olhar de Fauarlan passou pela multidão como um vento glacial, arrancando qualquer ilusão daqueles que ainda achavam que estavam seguros naquele vazio desolado. E deixem uma coisa bem clara, ela acrescentou, baixando a voz para um sussurro frio. Até vocês realmente pisarem dentro das fortificações de uma base oficial do Ottervorod, vocês não são nada. Ainda não ganharam o direito nem de nos chamar pelos nossos cargos, muito menos de nos chamar de oficiais. Sem sequer olhar para trás para ver se os recrutas conseguiriam acompanhar, ela se virou e disparou pelo vazio. O guia de rosto redondo ao seu lado ofereceu um último sorriso enigmático antes de voar atrás dela em silêncio. Deixado para trás entre os destroços flutuantes, Saya, de cabelo laranja,
observou a figura de Enforcer Fauarlan se afastando com um sorriso de desprezo. HMPH. Quem ela pensa que é? Só porque tem um título acha que pode tratar a gente como insetos. Apesar da bravata, Saya não perdeu tempo e ativou sua energia. Ele disparou para o vazio, e o resto do grupo seguiu numa correria desorganizada, desesperados para não ficarem para trás na escuridão silenciosa do campo de batalha. Observando a tensão se espalhar pelo grupo, Danton se inclinou em direção a Saya, sua voz soando como placas tectônicas se raspando. Parece que seu rival, Sal, já está em conflito com os guias. Ele nem chegou à base e já está arrumando inimigos com as pessoas que deveriam garantir nossa sobrevivência. Bem feito para ele, disse Saya, claramente satisfeito. A arrogância dele falou mais alto. Ele tentou exigir uma melhoria de quarto no meio da viagem e levou uma bronca daquelas da Enforcer. É por isso que o clima entre eles está péssimo agora. Só observa, Danton. Tenho a sensação de que a sequência de má sorte dele está só começando. E pela última vez, Saya reclamou para Danton, já irritado, quando for falar daquele pirralho Sal, para de ficar dizendo que ele me bateu. Entendeu? Danton apenas levantou uma enorme mão de pedra em sinal de rendição silenciosa. Como quiser, meu amigo, respondeu Danton com um aceno solene. Logo depois, ele mudou de direção de repente e começou a voltar para a carcaça danificada da nave de transporte. Saya olhou para ele desconfiado. O que você está fazendo agora? Esqueceu a mala ou algo assim? Danton virou a cabeça, realmente confuso. Eu ia pilotar a nave. Os guias não disseram que poderíamos usá-la como quiséssemos depois que os reparos terminassem? Saya levou a mão à testa e soltou um longo suspiro, exausto com a forma literal de pensar do gigante. Felizmente, Lu Seng interveio antes que a conversa piorasse. Não temos tempo para perder consertando uma nave condenada, Danton. Já estamos perigosamente atrasados em relação ao grupo principal. Vamos. Assim que disse isso, Lu Seng assumiu a liderança, seu corpo virando um rastro de luz dourado enquanto perseguia os guias. Saya o seguiu imediatamente, e Danton, depois de dar um último olhar saudoso para a nave, finalmente percebeu a urgência e correu atrás deles. Enquanto aceleravam pelo vazio, Saya se aproximou de Lu Seng. Sua expressão mudou para algo estranhamente suave. Não julgue o Danton tão duro, ele disse em voz baixa. No fundo, ele não é uma pessoa ruim. Ele só é, excepcionalmente cabeça dura, acrescentou Saya com um sorriso torto. Os olhos de Lu Seng brilharam com um leve divertimento, e ele sorriu de repente. Então ele se chama Danton? Para ser sincero, com aquele corpo de pedra e aquela personalidade, eu já estava achando que o nome dele era Metapod. Saya ficou em silêncio por um momento, piscando enquanto tentava entender se aquele nome tinha algum significado profundo. Metapod? Por que você chamaria ele assim? Lu Seng não explicou. Apenas manteve seu sorriso enigmático enquanto continuava avançando. O grupo diverso de recrutas seguiu seus dois guias através do imenso abismo do vazio. Mais de 80% deles eram poderosos especialistas de nível 12, e mantinham um silêncio profissional e frio, totalmente focados nas silhuetas dos guias que os levavam rumo ao desconhecido. Ao lado de Lu Seng, um grupo menor com mais de uma dúzia de artistas marciais de nível 11 formava pequenos grupos de 3 ou 5 pessoas, sussurrando entre si para aliviar o medo crescente daquele espaço silencioso. Esse silêncio relativo era constantemente quebrado pela tagarelice interminável de Saya e pelas observações simplórias de Danton. Onde quer que os dois fossem, uma bolha de barulho e confusão parecia acompanhá-los, contrastando com o clima pesado da missão. Normalmente, quem se considera mais fraco tende a se juntar em grupos por segurança, mas Danton era uma exceção evidente. Mesmo possuindo a força bruta inegável de um especialista de nível 12, ele parecia mais à vontade entre os recrutas de nível 11. Lu Seng pensou nisso com um humor seco, afinal, no papel, ele também era oficialmente classificado como nível 11. Quanto mais avançavam, mais Lu Seng percebia que o Otervoro de Battlefield era um lugar onde o senso comum simplesmente deixava de existir. Tudo ali funcionava com uma lógica completamente diferente do universo estelar comum.
Se tivesse que descrever a essência desse lugar em uma única palavra, seria caos. Era um ambiente definido por um caos estranho e desconcertante. Ao longo do caminho, criaturas fantasmagóricas apareciam e desapareciam sem motivo algum. Eles atravessavam zonas de gravidade zero e, logo depois, eram puxados por campos gravitacionais dezenas de vezes mais fortes que o normal da galáxia, um verdadeiro mosaico caótico de fraturas espaciais. Usando seu conhecimento de sistemas tecnológicos como analogia, Lu Seng via aquele lugar como uma zona morta dentro de um grande programa, uma região onde o código-fonte estava cheio de bugs, criando um cenário caótico e imprevisível. Numa situação tão instável, o risco de uma emboscada súbita de um predador de alto nível era uma ameaça constante. Se alguém baixasse a guarda por apenas um instante, um ataque de uma besta alienígena poderia ser fatal. E quanto às bestas alienígenas de nível 13 que Enforcer mencionou, pensou Lu Seng, com um brilho de empolgação nos olhos. Ainda não experimentei a sensação de esmagar uma entidade de nível 13 até a morte. Só de pensar nisso já começa a despertar meu interesse. Enquanto o grupo avançava, Lu Seng fez circular silenciosamente o Profo Spirit Treasure e recuar através de seus meridianos. O pequeno núcleo branco-dourado brilhante dentro de seu Dantia girava lentamente, como um vácuo celestial que sugava a energia cósmica ao redor para dentro de seu corpo. Dentro de sua medula, Lu Seng conseguia sentir o leve pulso rítmico do nascimento de células imortais, surgindo uma por uma. A velocidade de cultivo era bem mais lenta do que quando ele estava na Nortura em Embryo Star, mas havia uma vantagem: essas pequenas flutuações de energia eram sutis demais para que qualquer um ao redor percebesse. Com seus olhos atentos, ele observou o resto do grupo e percebeu que não era o único sendo diligente. Vários outros recrutas também estavam tentando cultivar secretamente enquanto se moviam. Nesse ambiente brutal, todos buscavam até a menor vantagem para sobreviver. De repente, o irritantemente animado Saya falou, quebrando a tensão. Ei, Big Bru, e você também, Sal. Esse Otervoro de Battlefield nem é tão assustador quanto dizem. Cadê o perigo? Ao redor deles, a cautela inicial do grupo começava a desaparecer. Muitos ficaram assustados no começo com as anomalias espaciais verde-esmeralda, mas depois de ver tanta coisa sem acontecer nada, começaram a enxergar o vazio como um lugar bonito e tranquilo. Até o cabeçadura do Sai agora voava por aí como se estivesse num passeio turístico. Lu Seng continuou avançando, enquanto sua mente se ocupava contando suas células imortais em crescimento. Ao mesmo tempo, ele projetava parte de sua consciência no Drenscape para fazer mapeamentos. Era um processo mental complexo, com várias tarefas acontecendo ao mesmo tempo. Quando o grupo se aproximou de uma enorme nebulosa esmeralda brilhante que parecia um oceano celestial, a cabeça de Lu Seng se ergueu de repente. Seus olhos brilharam intensamente enquanto ele encarava um ponto vazio bem distante. Naquele instante, os instintos extremamente refinados de Lu Seng avisaram que a paz enganosa daquele setor estava prestes a ser destruída violentamente. O que diabos é aquilo? Pensou o jovem, concentrando o olhar. Mais à frente, Saya viu algo brilhando e avançou imediatamente, sem pensar duas vezes. Ao ver o amigo sair da formação, Donton ficou paralisado por um instante antes de gritar, Saya. O que você está fazendo? Volta para a formação. Mas Saya parecia hipnotizado por algo invisível e só acelerou ainda mais. Olha só! Tantas criaturas que eu nunca vi antes. Saya mergulhou direto no centro daquele enorme oceano espacial esmeralda. Os guerreiros atrás dele observaram com confusão e irritação crescente. O que aquele idiota está fazendo? Ele acha que está pescando, rosnou um recruta. Será que ele acha que estamos num piquenique em família? Outro comentou com sarcasmo. Enquanto o grupo ainda estava perplexo, um grito abafado de vitória ecoou de dentro da névoa esmeralda. Haha! Peguei um! Olha só essa beleza! Lu Seng permaneceu parado, analisando mentalmente a ausência de qualquer ameaça evidente. Desde que chegaram, não tinham visto sequer um fio de cabelo ou garra de uma besta alienígena, o que levou muitos a acreditarem que os avisos da Enforcer eram exagerados.
Fora algumas mudanças ocasionais de gravidade que podiam fazer alguém tropeçar no ar, aquele espaço parecia menos um campo de batalha e mais um reino misterioso e intocado. Era tão tranquilizador que até um cabeçadura como Saya se sentia à vontade para tratar aquilo como um playground. De repente, a percepção de Lucende captou uma leve ondulação no vazio. Ele soltou um murmúrio baixo e perigoso. Aí está. O que exatamente é essa coisa escondida nas sombras desse mar esmeralda? Quase imediatamente, aquela pequena ondulação se transformou na mente de Lucende em uma esmagadora sensação de perigo letal iminente. Sem dizer uma palavra, Lucende disparou para frente, encurtando a distância num borrão de movimento. Ele agarrou firmemente o ombro de Saya, impedindo que ele avançasse mais fundo. A voz de Lucende saiu baixa e urgente. Pare imediatamente com essa idiotice. Fortaleça suas defesas e prepare-se para combate imediato. Saya ficou atordoado por um momento, com os olhos arregalados. Espera, o quê? O que está acontecendo? Exatamente naquele momento, o guia de rosto redondo na frente da formação fez um sinal para parar. O grupo inteiro interrompeu o movimento instantaneamente. O silêncio voltou com um peso sufocante. Ninguém ousou questionar a ordem. Então, a voz fria e clínica da enforcer de meia-idade ecoou pelo vazio. Essa assinatura, não há dúvida. É a aura de um predador apex de alto nível do Otervoro de Battlefield. Uma enorme besta alienígena está se aproximando da nossa posição. Todas as unidades, formação de combate. Preparem-se para o engajamento. Saya e Donton lentamente viraram a cabeça para olhar para Lucende, com expressões de puro choque. Como diabos você percebeu que ela estava chegando antes mesmo dos guias falarem? Sussurrou Saya, com a voz trêmula. Donton apenas piscou, seu rosto rochoso cheio de surpresa genuína. Desde o momento em que Enforcer deu o aviso até agora, o resto do grupo não havia sentido sequer a menor ondulação na direção da ameaça. Para os sentidos deles, a besta alienígena simplesmente não existia. O alcance sensorial dos guias era lendário, mas um simples recruta igualar ou superar isso era um pensamento assustador. Lucende deu uma explicação curta de 3 palavras. Foi intuição. Por dentro, ele sabia que sua intuição era na verdade uma habilidade absurda de previsão de perigo, quase divina. Mas ele não tinha nenhuma intenção de explicar os detalhes de seu poder para eles. Desde que deixei Yamu estar, pensou Lucende silenciosamente, eu não tive nenhum contato real com bestas alienígenas de alto nível. Ele estava prestes a descobrir a resposta. Enquanto bestas de nível 10 eram basicamente versões maiores das de nível 9, o nível 11 marcava uma mudança qualitativa fundamental, onde seus corpos muitas vezes se tornavam mais compactos em troca de uma densidade e poder esmagadores. Donton, ainda processando o choque, só conseguiu exclamar, possuir uma intuição marcial tão poderosa, isso é algo que eu nunca ouvi falar. Sai abriu a boca para perguntar mais, mas algo no sudoeste fez ele ficar em silêncio. Uma enorme nuvem escura e turbulenta avançava na direção deles, engolindo as estrelas enquanto se aproximava. Lucende estreitou os olhos, atravessando a névoa com o olhar enquanto analisava o grupo de bestas alienígenas que se aproximava, focando principalmente na aura mais dominante e sufocante que vinha do meio delas. As formas dessas criaturas eram grotescas e totalmente estranhas, difíceis até de classificar, parecia que a própria natureza tinha experimentado todos os formatos bizarros possíveis. Cada uma tinha características únicas e aterrorizantes, mas nenhuma era realmente gigantesca, até as maiores chegavam no máximo a uns 10 metros de altura. No centro daquele monstruoso grupo, uma besta alienígena de nível 12 estava sentada em cima de uma de nível 9 e outra de nível 11, tratando suas próprias espécies como simples montarias vivas para exibir seu status. A vanguarda dessas bestas alienígenas formava uma silhueta imponente no horizonte, irradiando uma ameaça primitiva que faria guerreiros mais fracos tremerem. Mas olhando com mais atenção, a composição real do grupo ficou clara, a maioria eram monstros de nível 11 e nível 12, cada um mais deformado que o outro. Um deles chamava atenção de forma nojenta, um monstro enorme e deformado com 3 cabeças diferentes, e o corpo inteiro coberto por centenas de olhos úmidos que se mexiam sem parar, examinando o ambiente com uma fome insana.
No momento em que essa criatura cheia de olhos detectou o grupo humano, todas as pupilas começaram a se contorcer e girar freneticamente, numa cena realmente perturbadora. Mas, comparado com o nível do time humano, aquela ameaça não impressionava muito. O membro mais fraco do grupo já era nível 11, e havia mais de 50 especialistas de nível 12 entre eles. Para esses guerreiros experientes, aquela horda de bestas não passava de um pequeno obstáculo, algo que nem valia a pena levar muito a sério. O resto do grupo humano logo percebeu a ameaça que se aproximava, seus sentidos se aguçando quando as 7 principais bestas alienígenas finalmente saíram das sombras do deserto. Um breve momento de tensão passou pelo grupo, mas logo foi substituído por um relaxamento coletivo quando perceberam a diferença de poder. Dom Quinso, com uma expressão afiada como uma lâmina, abriu a boca e soltou um comentário frio que cortou o silêncio. "O que vocês estão olhando?" ela perguntou, com a voz gelada. "Vão ficar aí parados esperando que a gente abra o caminho para vocês?" Quase antes mesmo do eco da bronca desaparecer, um rastro laranja-avermelhado de pura energia cinética explodiu da formação humana, rasgando o campo de batalha como um meteoro caído. Era o jovem gênio, Sal, um guerreiro que vinha se destacando desde o início da missão. Sua velocidade era tão absurda que deixava um rastro de calor no ar enquanto avançava com a precisão de um predador. Em apenas um instante, Sal já tinha atravessado toda a distância, aparecendo diante das 7 bestas alienígenas como se tivesse surgido do nada. Antes que qualquer um, humano ou besta, conseguisse acompanhar seus movimentos, ele lançou um soco devastador diretamente contra o líder de nível 12. O golpe caiu com a força de uma montanha desabando, atingindo a criatura que estava sentada arrogantemente sobre sua montaria gigante. Para quem estava assistindo, ficou claro que Sal tomou a iniciativa de propósito para atacar o líder de nível 12, escolhendo o alvo mais perigoso para testar sua própria força. A audácia e a velocidade do ataque deixaram todos momentaneamente em choque. "Que diabos?" alguém murmurou, impressionado com a agressividade daquele vulto laranja-avermelhado mergulhando direto na batalha. O líder das bestas alienígenas, pego de surpresa pela velocidade absurda de Sal, soltou um grito agudo que soou como metal raspando. Aquilo foi o sinal para o início da batalha. O ambiente ao redor explodiu em poeira e ondas de choque enquanto Sal enfrentava diretamente o monstro de alto nível. Ele não apenas lutava, ele dominava o espaço, movendo-se com fluidez mortal enquanto trocava golpes com uma criatura capaz de destruir cidades. Os olhos de Sal queimavam com desprezo enquanto ele encarava o monstro à sua frente, com um sorriso arrogante no rosto. O poder que ele irradiava era tão intenso que a besta de nível 12 parecia pequena em comparação. "Lixo", ele cuspiu, com total desprezo. Para ele, aquela criatura não passava de um degrau, um obstáculo patético que não tinha o direito de ficar em seu caminho. "Morra por mim", rugiu Sal. Num movimento rápido demais para os olhos comuns acompanharem, sua mão se transformou em uma garra mortal envolta em Rule Force e atravessou o peito da besta alienígena de nível 12. O som de carne rasgando e ossos quebrando quase se perdeu no surto de energia enquanto seu braço atravessava completamente o corpo da criatura, matando-a em um único movimento brutal. Quando puxou a mão para fora, ainda coberta pelo sangue quente e viscoso da criatura, Sal percebeu um brilho fraco dentro da cavidade que ele havia aberto. Ele colocou a mão novamente e retirou uma gema roxa vibrante que pulsava com luz, um núcleo de energia de alto nível. Levantando o objeto à luz fraca do campo de batalha, ele sentiu o poder concentrado vibrando na palma da mão. A gema estava cheia de energia cósmica pura, quase como se guardasse segredos do próprio universo. Sem hesitar nem um segundo, Sal simplesmente jogou o núcleo roxo brilhante na boca e o esmagou com os dentes. O efeito foi imediato, uma explosão de Ki surgiu de seu corpo, e 2 galáxias brilhantes de regras apareceram atrás dele, iluminando o campo de batalha. Essas 2 galáxias de regras começaram a girar com mais força antes de serem absorvidas de volta ao corpo dele, reforçando sua base. Pouco depois, uma terceira galáxia começou a se formar atrás dele, surgindo como uma luz fantasmagórica. Infelizmente, ainda era apenas um protótipo, instável demais para ser totalmente integrado. "Sim", gritou Sal, "essa energia, esse núcleo, ele realmente contém fragmentos reais das regras."
Esse único núcleo me poupou décadas de cultivo, Saul disse, empolgado. Sua energia interna subiu como uma maré gigantesca, e sua aura se expandiu ainda mais. Ele lambeu o sangue que havia ficado nos lábios enquanto seus olhos percorriam o campo de batalha com uma fome intensa. Mesmo depois de ganhar tanto poder, ele ainda parecia insatisfeito. Assim que essas palavras saíram da boca de Saul, os guerreiros que assistiam ficaram completamente chocados. Alguns ficaram parados, incrédulos. Outros quase babavam, misturando inveja e desejo. Todos entendiam o que aquilo significava. O nível 12 era definido pela compreensão das regras, algo que normalmente exigia décadas de cultivo extremo até o pico do Quinto Reino. A maioria dos especialistas de nível 12 ali presentes só tinha conseguido absorver uma única galáxia de regras em toda a vida. Alcançar o pico do Quinto Reino e absorver até uma galáxia já era considerado coisa de gênio. Para guerreiros comuns, isso era quase impossível. Mas ver Saul pular anos de cultivo com apenas uma mordida mudou completamente o clima do campo de batalha. Vamos! Ataquem! Alguém gritou. De repente, os guerreiros avançaram como lobos famintos contra as bestas mutantes, desesperados para conseguir um núcleo e mudar seu destino de uma vez. No meio do caos, Lucende permaneceu calmo, analisando tudo com precisão. Ele percebeu que Saul, já sendo nível 12, tinha integrado 2 galáxias de regras e já começava a formar a terceira, algo que levaria uma vida inteira para um gênio normal. A diferença entre os níveis era absurda. Logo todos perceberam a verdade: aqueles núcleos eram quase um chia biológico. Se alguém absorvesse diretamente o poder das regras dentro desses corações mutantes, poderia pular anos de cultivo. Lucende pensou nas implicações. Com núcleos suficientes, um guerreiro poderia subir de nível rapidamente, ignorando as dificuldades normais do caminho marcial. A tentação era enorme. Todo mundo queria o caminho fácil para o poder. Em pouco tempo, a força combinada do time humano eliminou todas as bestas mutantes restantes. O chão ficou cheio de carcaças. Então, todos os olhares se voltaram para os poucos que tinham conseguido extrair núcleos. A tensão no ar mudou completamente. Agora, até aliados se olhavam com desconfiança. Para quem segurava os núcleos, as pequenas gemas brilhantes pareciam queimar na palma da mão. O poder contido nelas era imenso, uma essência concentrada das regras dimensionais. Eles seguravam as gemas com força enquanto percebiam o valor do que tinham nas mãos, sentindo os olhares invejosos ao redor. A tensão psicológica finalmente explodiu. Risadas histéricas ecoaram pelo campo de batalha. Um guerreiro não resistiu e mordeu seu núcleo ali mesmo, seu rosto se contorcendo quando a energia invadiu seu corpo. Outros, mais cautelosos, guardaram os núcleos em seus braceletes de armazenamento com mãos tremendo, já imaginando o poder que teriam depois. Perto dali, o guia Lan Shen se aproximou de Saul, observando sua arrogância. Uma jogada inteligente a curto prazo, disse Lan Shen. Usar núcleos de bestas mutantes realmente pode acelerar o nível, e você está certo, eles contêm fragmentos das regras. Mas também estão cheios de impurezas e da malícia caótica dessa dimensão. Absorver isso diretamente é muito perigoso. Se continuar nesse caminho, logo vai se tornar escravo do lado sombrio dessas regras sem perceber, alertou Lan Shen. Por um momento, o sorriso de Saul congelou. Ele sentiu o caos girando dentro de seu dantian. Mas logo seu orgulho voltou. Não se preocupe comigo, velho. Eu sei exatamente o que estou fazendo, respondeu Saul com arrogância. O guia apenas bufou, olhando para o resto dos guerreiros brigando no chão como mendigos atrás de poder. Guarde por enquanto, disse Dom Quinso para o companheiro ao lado. Com um movimento elegante, ela guardou seu núcleo no espaço de armazenamento, preferindo segurança em vez de poder imediato. Você consegue resistir a isso? Vocês guias são diferentes mesmo, disse o homem ao lado, impressionado. Ele olhou para o núcleo em sua própria mão e percebeu pela primeira vez a diferença mental entre um simples especialista e um verdadeiro veterano do campo de batalha. Vamos! Continuem avançando, alguém gritou. Saia bateu no ombro de Donton e sussurrou empolgado. Você viu isso, Donton?
Esses núcleos podem aumentar diretamente a força e a compreensão das regras. Só essa informação já faz toda a viagem valer a pena. Danton, sempre mais cauteloso, respondeu, mas você ouviu o que disseram. Existem efeitos colaterais sérios nisso. Isso pode corromper você, insistiu Danton. Mas Sai apenas deu de ombros. Lu Seng ouviu tudo em silêncio. Esses núcleos realmente podem aumentar o poder rapidamente, pensou ele. Mas o risco não vale a pena. Enquanto a jornada continuava, o grupo encontrou mais ondas de bestas mutantes. Mas não havia bestas suficientes para todos. Sai observava frustrado enquanto os guerreiros mais fortes pegavam todos os núcleos. Danton então ofereceu um núcleo para ele. Mas Saia recusou. Antes que ele avançasse imprudentemente, Lu Seng segurou seu braço. Calma, Saia, disse Lu Seng. O mais importante agora é observar. As palavras de Lu Seng fizeram Saia perceber seu erro. Você está certo, Lu Seng. Lu Seng apenas sorriu levemente. Então ele voou novamente pelo céu escuro. Sai observou pensativo. Quanto mais observavam Lu Seng, mais misterioso ele parecia. Ele parecia apenas um guerreiro comum, mas sua calma era inabalável. Saia reconhecia aquela aura. Lu Seng definitivamente escondia algo. Mesmo assim, Saia começou a se sentir animado. Afinal, naquele campo de batalha infernal, ele havia encontrado dois aliados verdadeiros, Danton e Lu Seng. A mente de Saia voltou para as palavras enigmáticas daquele velho excêntrico de sua terra natal, um autoproclamado vidente que passava os dias cercado por incenso e mistério. Escuta bem, garoto, o velho tinha dito com voz rouca. A sorte está prestes a sorrir para você da forma mais inesperada. Na época, Saia tinha tratado aquilo como o delírio de um charlatão meio maluco. Mas agora, parado no meio daquele deserto cósmico, uma dúvida começou a surgir em sua mente. Será que aquele velho estava certo? Será que esse campo de batalha entre dimensões poderia mesmo ser o grande ponto de virada da vida dele? De qualquer forma, na hora eu achei que era pura superstição, pensou Saia, enquanto seus dedos tocavam o cabo da arma. Ele só tinha entrado naquele lugar infernal por puro desespero, precisava de um avanço marcial que parecia impossível de alcançar. Mas agora, vendo coisas impossíveis acontecendo diante de seus olhos, aquele ceticismo que ele sempre teve começava a desmoronar. No lugar dele, nascia uma esperança assustadora. Talvez a profecia daquele velho estivesse realmente se tornando realidade. O grupo de expedição continuou avançando por vários dias através do vazio silencioso e opressor do universo. De longe, eles pareciam apenas pequenos pontos diante das estrelas distantes. Cada hora parecia uma eternidade enquanto cruzavam o vazio, sempre com a ameaça do desconhecido pairando sobre eles como uma lâmina afiada. Até mesmo os especialistas de nível 12 mais experientes tinham sua resistência mental sendo testada. Durante essa travessia brutal, eles enfrentaram dezenas de ondas diferentes de bestas alienígenas. Cada grupo era mais grotesco e agressivo que o anterior. Algumas batalhas eram pequenas escaramuças contra predadores de rank 11. Mas outras eram ataques massivos e coordenados, verdadeiros exércitos de monstros liderados por 3 líderes de rank 12 que comandavam suas hordas com uma inteligência predatória assustadora. O espaço ao redor era constantemente preenchido pelos estrondos da batalha. Os guerreiros humanos contra-atacavam sem parar. Eles não lutavam apenas para sobreviver. Lutavam com ganância. Matem todos! Não deixem nenhum escapar, gritavam. O objetivo principal era claro: peguem os núcleos de energia. Para muitos guerreiros de rank 12 na linha de frente, o medo inicial daquela dimensão já tinha desaparecido. Agora existia apenas uma satisfação fria e profissional. Cada caça bem-sucedida rendia mais núcleos pulsantes cheios de fragmentos das regras. E isso alimentava ainda mais a ambição deles. Vendo o aumento de poder imediato daqueles que estavam na linha de frente, alguns outros guerreiros começaram a abandonar a cautela. Seguindo o exemplo imprudente de Saul, passaram a absorver os núcleos diretamente no campo de batalha.
Eles queriam sentir aquele mesmo aumento de poder. Enquanto os benefícios dos núcleos ficavam cada vez mais claros, Saul se destacou como o saqueador mais descarado do grupo. Ele lutava como um homem possuído. Se jogava em todas as ondas de monstros. E não apenas matava bestas. Ele roubava as mortes dos próprios companheiros. Aparecia no último segundo para dar o golpe final e pegar o núcleo antes mesmo do verdadeiro caçador perceber. O ressentimento começou a crescer entre os guerreiros. Mas ninguém tinha coragem de reclamar em voz alta. A força de Saul era simplesmente esmagadora. Todos apenas observavam com os dentes cerrados enquanto ele roubava os frutos do esforço deles. A cada núcleo que Saul engolia, seu poder aumentava de forma visível. O calor de sua aura distorcia o ar ao redor. Esse crescimento rápido só inflava ainda mais sua arrogância. Agora ele se movia pelo campo de batalha como um predador em seu próprio território. Mas Saul não era o único acumulando troféus. O segundo mais bem-sucedido era o discreto Miao Renxion. Diferente de Saul, que era barulhento e chamativo, Miao Renxion era como um fantasma no campo de batalha. Silencioso. Preciso. Durante uma batalha caótica, Miao Renxion tinha encurralado um monstro menor. Mas um guerreiro de rank 12 apareceu de repente e roubou o golpe final. Agora é meu, riu o ladrão. Miao Renxion parecia totalmente comum. Altura média. Corpo normal. Nada que chamasse atenção. Mas por trás daquela aparência simples existia um poder aterrorizante. Quem imaginaria que aquele homem poderia matar bestas de rank 12 com facilidade? Quando o ladrão virou para ir embora, a aura de Miao Renxion mudou completamente. De calma absoluta, para uma tempestade violenta. Ei, você, disse ele com frieza. Você realmente acha que pode roubar o que é meu? Sua energia explodiu de repente, espalhando ondas de choque ao redor. Todos perceberam naquele instante. Aquele homem aparentemente comum era um super especialista. Um monstro tão forte quanto Saul. Enquanto isso, do lado onde Lu Seng observava, os gritos de Saul continuavam ecoando pelo campo de batalha. Parecia que ele estava perdendo a sanidade. Matem! Matem tudo! Morram, animais imundos! Ele gritava enquanto ria de forma perturbadora. Saya e Danton observavam com puro desprezo. Esse cara é um desgraçado sem vergonha, disse Saya. Ele é tão ganancioso que agora está roubando até bestas de rank 10 dos guerreiros de rank 11. Danton fechou os punhos com força. Saya, se eu tivesse força suficiente, ajudaria você a dar uma lição nele. Saya ficou suando frio ao ouvir isso. Você, realmente enfrentaria um monstro desses? Lu Seng continuava observando em silêncio. Saul já não estava apenas sendo ganancioso. A presença de Miao Renxion tinha despertado algo nele. Seu desejo obsessivo de ser o mais forte estava chegando ao limite. Sempre que uma nova onda de bestas aparecia, Saul era o primeiro a atacar. Ele eliminava os rank 11 rapidamente. Depois partia para os rank 12. Que arrogância absurda, pensou Lu Seng. Um guerreiro que não consegue controlar a própria ganância não é diferente das bestas que caça. Finalmente alguém perdeu a paciência. Um guerreiro avançou furioso. Saul! Já chega! Outros começaram a concordar. Você não tem vergonha? Nem os rank 10 você deixa para a gente. Mas Saul não parecia nem um pouco preocupado. Ele apenas sorriu com desprezo. Não gostaram? Então tentem pegar um núcleo da minha mão. Se tiverem coragem. De repente, Saul avançou como um raio. Lan Shen tentou intervir. Parem! Isso precisa parar agora! Mas já era tarde. A situação virou uma briga generalizada. Em poucos minutos, quase todo o grupo estava lutando entre si. Saul ria enquanto desviava dos ataques. Saya observava tudo chocado. Essas pessoas enlouqueceram? De repente, Saya olhou para Saul sendo cercado. Um pensamento perigoso surgiu. Se ele atacasse agora?
Smack! Uma bofetada forte atingiu o rosto de Saya. Ele ficou atordoado por um momento. Você estava sendo influenciado pela dimensão, disse Lucende calmamente. Saya ficou pálido. Danton também percebeu algo estranho. Lucende continuava observando em silêncio. Saya e Danton seguiram seu olhar. Agora quase metade da expedição estava lutando. No meio da batalha, Don Quinso surpreendentemente ajudava Sal. Ela gritava, parem imediatamente. Saya não entendia aquilo. Danton colocou a mão em seu ombro. Olhe bem para os olhos deles. Eles não querem apenas dar uma lição. Eles querem matar Sal. No meio da loucura crescente do barulho ensurdecedor de armas colidindo e explosões de energia elemental, Lucende permanecia como uma ilha de completa calma.